No vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns limites que eu acredito que a gente deve ter quando está praticando a lei da atração. Eu achei que esse assunto é muito importante trazer aqui no canal, então se você se interessou, vem comigo. Bom, gente, hoje eu quero ler um comentário de uma inscrita aqui do canal que, olhando à primeira vista, hoje não é um caso de sucesso, mas que a gente vai pegar esse comentário para quê? Para a gente aprender mais sobre a lei da atração. Então, de repente, essa história aí pode nos trazer sucesso no futuro, quem sabe? Eu quero só que a gente tome muito cuidado com uma coisa, pelo seguinte, às vezes a dúvida do colega pode ser óbvia para você, né? A dúvida pode ser óbvia para algumas pessoas, mas eu gosto muito da ideia de que nenhuma dúvida é boba, porque se existe aquela dúvida, se uma pessoa teve aquela dúvida, é porque mais pessoas podem ter também. E mesmo que você não tenha essa dúvida, que você acha que pareça óbvia para você, fique aqui até o final do vídeo porque eu vou fazer várias reflexões sobre isso. Eu não vou falar só sobre a história dela, eu vou falar um pouco sobre essa coisa dos limites, né? Como eu falei para vocês. E eu tenho certeza que alguma reflexão aqui pode fazer sentido para você. Outra coisa que eu peço muita atenção aqui é também com os julgamentos, porque nós temos a tendência aí de julgar as pessoas, mas isso não é legal nem pra gente, nem para os outros, porque a gente está trazendo energia negativa para o nosso campo quando a gente está julgando. E muitas vezes as pessoas fazem comentários aqui no canal ou em outros canais também que eu vejo que às vezes elas depositam ali o julgamento delas, a frustração delas nos comentários muitas vezes e esquecem que são pessoas que estão por trás lendo, né? Então pessoas podem se magoar com os comentários carregados de julgamentos, por exemplo, tá? Então não quero trazer esse comentário aqui pra gente julgar se tá certo ou se tá errado, mas como eu disse, eu acho que a gente pode usar essa história para aprender mais sobre a lei da atração. Bom, então deixa eu ler o comentário aqui para vocês. Tô manifestando a minha casa própria. A lei da atração é pensar, sentir e ter ação, é isso? Então, fui pesquisar e gostei de uma que era até melhor do que escrevi na minha carta mágica. 3 quartos, 3 banheiros, inclusive o meu quarto é uma suíte. Cozinha planejada, os 3 quartos com armário. Amei. É um sobrado em um bairro tranquilo. Falei com a corretora, fui ver o imóvel. Amei. Falei, universo, eu quero essa casa. Acho que me precipitei. A corretora ficou no meu pé, perguntando se eu queria a casa, e eu falei que sim. O universo tem infinitas possibilidades e fontes inesgotáveis de abundância. Cris, assinei o contrato da compra da casa. Aí começou a minha dor de cabeça. A corretora marcou o dia para pegar as chaves e, claro, fazer o pagamento. O valor da casa, R$540 mil. Em nenhum momento pensei ou falei, nossa, não tenho dinheiro, porque eu confio no universo. E agora, Cris, o que eu faço? O pessoal da imobiliária está mandando mensagem direto. Bom, gente, então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu. Primeiro ela fala assim, ó, lei da atração é pensar, sentir e ter ação, certo? Certo, a lei da atração é isso, só que, gente, tudo tem limite. Você nunca deve dar um passo maior que a sua perna. O que é dar um passo maior que a sua perna? É gastar o dinheiro sem você ter, tá? É você assumir um compromisso de gastar, de comprar aquela coisa, sendo que você ainda não tem dinheiro para aquilo. Quando a gente está falando de lei da atração, é lógico que é possível sim você atrair uma casa própria, mas nem sempre isso vai acontecer como e quando você quer. Por quê? Porque a gente não tem domínio ainda 100% da lei da atração. Se a gente tivesse domínio 100%, talvez de fato a gente conseguisse cocriar o dinheiro assim de uma hora para outra, de um dia para o outro, como já teve pessoas que passaram aqui pela Terra que conseguiam fazer isso, né? Conseguiam tudo o que queriam assim de uma forma fácil. Mas a grande maioria de nós não tem esse domínio ainda, então a gente tem que saber esperar. A gente tem que saber esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Muitas vezes esse tempo, ele é o tempo que a gente vai precisar para entrar de fato na frequência daquele desejo. Mas quando eu dou um passo maior que a minha perna, por exemplo, assinando um contrato sem ter o dinheiro, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse forçando o universo. Olha, o universo tem que ser agora, tem que ser essa casa. Então, quando eu tô falando para vocês de ação, essa ação ela tem que ter limite, logicamente, tá? O que poderia ser ação aqui? Só para vocês entenderem direito, para quem não entende essa coisa de ter ação.
né? O que que seria a ação aqui? É ela praticar as técnicas da lei da atração. Então, por exemplo, quando ela está pesquisando a casa, quando ela vai visitar a casa, ela poderia imaginar que ela já tem aquela casa, sentir que já tem, em nenhum momento sentir que não tem o dinheiro, até aí tá tudo certo. Outra ação que ela poderia ter é, sei lá, se inscrever num sorteio, se inscrever em algum concurso, alguma coisa, ou então pensar numa forma de juntar o dinheiro da casa, de receber mais dinheiro para poder ter o dinheiro para aquela casa antes de assinar o contrato. Isso seria ter ação. E depois que você já fez as coisas que você podia fazer, você precisa deixar que o universo faça a parte dele, mas o universo vai fazer a parte dele no tempo dele, e no seu tempo também de você entrar naquela frequência, as coisas vão acontecer no tempo certo. Agora, se eu vou lá e forço o universo a me fazer naquele momento, o que vai acontecer? Eu vou ficar ansiosa, porque o que ela comentou aqui? Aí começou a minha dor de cabeça. Veja bem, se você dá um passo maior que a perna, você vai ficar com dor de cabeça. Dor de cabeça não física, mas a dor de cabeça ali é de você vai ter que resolver aquela situação depois. Você provavelmente vai ficar ansiosa ou ansioso para pagar aquilo se você der um passo maior que sua perna, se você gastar o dinheiro antes de você ter. E aí, a partir do momento que eu tô ansiosa, que eu coloco pressão em cima daquilo, tem que ser agora, tem que ser logo, tem que ser rápido, porque estão me cobrando. O que vai acontecer, gente? Eu não vou manifestar meu desejo. Porque se tem ansiedade, eu não vou manifestar o meu desejo. Se tem ansiedade, eu saio da frequência dele. Se tem ansiedade, eu não estou soltando. E aí, consequentemente, o dinheiro não vem, a casa não vem, o desejo não vem. Então, se eu forço o universo, isso naturalmente, se eu tento forçar, né? Isso naturalmente vai me trazer uma ansiedade. Eu teria que ter uma fé muito absurda, né? Para aquilo conseguir. É lógico, milagres acontecem, essas coisas podem acontecer. Mas o melhor é a gente não correr o risco. Então, quando eu falo de deixar, por exemplo, tudo pronto no vídeo anterior, ou num dos vídeos anteriores, eu falei sobre isso, da gente deixar tudo pronto para receber o desejo. Sim, é deixar tudo pronto, mas tem limite, tá? Não é para você comprar a passagem da viagem sem ter dinheiro. Não é para você assinar o contrato sem ter dinheiro. Não é para você sair gastando no seu cartão antes de ter o dinheiro. Eu, por exemplo, também já caí mais ou menos um pouco nesse erro, né, de gastar antes de ter. Não foi dessa forma, não foi nada exorbitante, não foi nada que foi um passo muito gigantesco que a minha perna. Foi um passinho maior que a minha perna, vamos dizer assim, né? Então não fez grandes estragos. Mas quando eu comecei a estudar sobre a lei da atração, eu via, né, muitas pessoas motivando, você pode tudo, né, aquela energia maravilhosa que pode ser muito bom. Só que também, gente, nem sempre vai ser assim para todo mundo, né? É lógico que a gente cocria a realidade, é lógico que a gente pode muita coisa, a gente pode aquilo que parece impossível, a gente pode conseguir sim. Mas muitas pessoas vão demorar tempo para conseguir aquilo, né? E aí, vendo esses vídeos assim, você pode tudo, você consegue, não fique vibrando na escassez, não fique economizando e tudo mais. E aí, sem entender muito bem lá na época, né? O que eu fiz? Eu falei, não posso vibrar na escassez. Vou me sentir abundante e vou passando meu cartão, depois eu pago, né? Mês que vem eu pago. Porque, assim, eu já tenho o costume de pagar tudo no cartão, né? Porque eu acho que é mais fácil me organizar. Só que eu sempre fui me organizando. Quanto que eu posso gastar com cada coisa. E aí, dessa vez que eu falei, não, vou vibrar na abundância e tal, tal, tal. E aí, saí gastando. A hora que fui ver a fatura... Aí, nossa, e aí dá aquele gelo na barriga, aquele frio na barriga, aquela ansiedade, aquele medo, aquela escassez, como que eu vou pagar essa fatura? E agora? É um valor mais alto do que eu tô acostumada, né? Como eu disse, não era muito mais alto, mas era, sei lá, quase o dobro do que eu tava acostumada a gastar. E aí, o que acontece? É pior, porque eu já estava vibrando na escassez naquela época, já vinha do histórico de escassez. E aí, de uma hora para outra, eu acho que vou fazer assim, e as coisas, e o dinheiro vai brotar. Lá não é assim que funciona muitas vezes, tá? Se fosse uma pessoa que já estava no histórico de abundância e prosperidade, já estava prosperando e fizesse isso, provavelmente ela não ia ter problemas para pagar o cartão dela. Mas se é uma pessoa que já vem com as dificuldades ali na vida financeira, como era o meu caso na época,
não vai resolver fazer isso. Então, por isso que eu sempre acho que a gente tem que ter o pé no chão também. Ah, Cris, mas ficar fazendo conta não é escassez? Eu não acho, porque depende muito da intenção que você faz a conta. É lógico que tem aquelas pessoas que ficam fazendo continha assim, ai, compra o sabonete que é 20 centavos mais barato, só porque é mais barato. Fica fazendo conta às vezes que não vale a pena, sabe? Coisa que não vai fazer diferença. E aí tudo a pessoa compra só porque é mais barato. Isso sim, talvez seja vibrar na escassez, dependendo do caso. Mas você ter controle das suas finanças, você saber o quanto você pode gastar naquele momento com cada coisa, muito pelo contrário, eu não acho escassez, eu acho que é prosperidade, porque você está controlando o seu dinheiro e não significa que você não tem aquele dinheiro. Você pode ter, né, essa sensação de, eu não vou gastar porque eu não tenho, aí sim é escassez. Agora, outra coisa é você falar assim, eu tenho o dinheiro, mas eu quero guardar para outra coisa, eu prefiro guardar para outra coisa, para minha abundância, para minha prosperidade, eu prefiro guardar para minha independência financeira, eu prefiro guardar esse dinheiro para uma viagem. Então, nesse ponto não tem problema nenhum economizar. E por exemplo, hoje eu tô ganhando X, então eu tenho que pôr as minhas contas ali naquele X. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou usar a lei da atração para ter o dinheiro primeiro e depois utilizar esse dinheiro, não utilizar ele antes de ter. Outra coisa que eu já vi bastante as pessoas comentando aqui no canal é também o seguinte, eu estava cocriando a minha viagem, tô dando exemplo da viagem, mas pode ser outra coisa, tá? Eu tava cocriando a minha viagem, de repente eu consegui um empréstimo e fiz a viagem. Gente, toma cuidado com isso, tá? Porque o empréstimo é o dinheiro que você não tem ainda. Eu acredito muito que, não que esse empréstimo seja errado, eu acho que às vezes o empréstimo ele pode ser bom, porque ele pode ajudar a salvar uma pessoa que está muito afogada ali num momento financeiro muito ruim, ou pode servir, sei lá, para uma empresa, para um planejamento de uma casa própria, um financiamento, alguma coisa assim, mas tudo de forma planejada, sabe? Ou por uma emergência, ou por uma coisa planejada. Eu sei que essa parcela vai caber no meu bolso, que vai ser tranquilo para eu pagar, né? Eu acho que nesses casos até ok, mas você não tem aquele dinheiro, você não se planejou para aquilo, você não estava contando com aquele gasto. De repente você vai lá e te pulou o empréstimo, eu vou fazer e vou viajar. Tome muito cuidado com isso, porque quando você empresta dinheiro, você vai pagar quase o dobro daquele dinheiro que você emprestou. E muitas vezes a gente se engana, porque aí a gente vai fazendo, essa parcelinha cabe no meu bolso. Só que a gente faz uma parcelinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. A hora que a gente vai ver, a gente tá cheio de parcela e aquilo toma uma parte grande da nossa renda. E aí sim que eu vou vibrar na escassez, né? Eu tava tentando vibrar na abundância, mas eu vou vibrar na escassez, porque eu vou ficar preocupada. Então, é muito relativo, né? Essa coisa de vibrar na abundância. Tem o pé no chão também quando você está praticando a lei da atração. Sonhe alto, sonhe coisas que você almeja do fundo do seu coração, acredite no impossível, mas sempre mantenha também um pezinho no chão. Eu acredito muito nisso, porque isso vai ajudar você a ter paz, ter tranquilidade para poder soltar e deixar que o desejo venha. Outra coisa também que eu já vi por aí, uma vez eu fui visitar uma determinada igreja para conhecer, assim, né? Porque eu tava com uma pessoa que queria conhecer e a gente foi conhecer essa igreja junto. E eu não tô julgando aqui, tá, gente? Se a religião é boa, se é ruim, quem faz isso. Não tô julgando se é certo e errado. Lembra que eu falei lá no começo do não julgamento. Mas eu só tô falando sobre uma coisa que me chamou a atenção. Que aí chegou um momento ali na igreja que ele começou a persuadir as pessoas para pagarem, fazerem doações para a igreja. E eu sei que tem pessoas que planejam isso e dão uma porcentagem para as igrejas e tá tudo certo até aí se a pessoa acha que aquilo faz sentido para ela. Mas tem alguns exageros também, né? Então teve uma frase ali que foi o que me chamou a atenção, que ele disse: se você não tem dinheiro, passa no cartão que Jesus paga. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Porque é lógico que tem muitas histórias de fiéis que conseguiram milagres, histórias milagrosas. E por que eu tô falando da igreja? Porque a fé nada mais é do que a lei da atração. Para você conquistar um desejo com a lei da atração, você precisa ter fé. E tem algumas pessoas que realmente vão ter uma fé linda, maravilhosa e vão conseguir manifestar coisas incríveis fazendo essa doação genuína, que aquele dinheiro de fato vai voltar para a pessoa e multiplicado muitas vezes. Mas, gente, quantos vão conseguir isso? É um ou outro que vai conseguir, talvez, né?
esse resultado exorbitante rápido. A maioria das pessoas pode ser que esteja vibrando na escassez. Se a pessoa não tem o dinheiro naquele momento, ela está vibrando na escassez. E aí, será que ela vai conseguir, antes de pagar a fatura do cartão, será que ela vai conseguir aquele dinheiro? Porque ela tem um prazo, você entende? Uma vez que você passou no cartão, você tem um prazo para pagar aquilo. Será que aquela pessoa vai conseguir naquele prazo? Então, eu acho que isso é muito delicado. E a gente deve também tomar muito cuidado com isso. Tem até casos, né, de pessoas que doaram casas, doaram tudo que tinham para as igrejas e depois ficaram sem nada, porque elas doaram acreditando que iam receber aquilo multiplicado e pode até ser que elas recebessem, mas quanto tempo vai demorar isso? Aonde que a pessoa vai morar enquanto ela não recebe essa casa de volta, entende? Então presta atenção aí para você também não dar um passo maior que a sua perna. No seu dia a dia, tenha calma, tenha paciência. Eu sei que às vezes a gente tá vendo um monte de depoimento, a gente fica com pressa, a gente quer que aconteça logo com a gente, mas tenha calma, tenha paciência que no momento certo o seu desejo também vai vir. Mesmo que nesse momento esteja demorando, esteja parecendo que esteja demorando, que esteja parecendo que você não consegue conquistar os seus objetivos, põe os pés no chão, fica tranquilo e também sonha, tenha fé, solta, que no tempo certo o universo vai fazer com que isso aconteça de uma forma fluida, de uma forma natural na sua vida, sem você precisar ter dor de cabeça para isso. E se você achou que essa reflexão fez sentido, deixa aqui o seu joinha. Se você está chegando aqui agora, também se inscreve no canal para você aprender mais ainda sobre a lei da atração. E eu vou deixar agora em algum lugar aqui na tela algum vídeo para você clicar que você também pode se interessar. Então um abraço e eu vejo você lá no próximo.